Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das cartas mais curtinhas do Novo Testamento, mas que, olha, tem um peso gigantesco, a segunda carta de João. Vamos explorar juntos as lições dela sobre como a verdade e o amor precisam andar de mãos dadas e sobre a importância da gente estar sempre de olho aberto, sempre vigilante. Pois é, ela é super curta, só um capítulo. Mas é quase um concentrado de sabedoria, sabe? A carta é endereçada a uma senhora eleita e seus filhos. Muita gente acredita que isso é uma forma de se referir a uma igreja local e seus membros. E o recado do apóstolo João? Ah, esse atravessa os séculos e chega até nós, com aquele desafio de manter firme a verdade que vive dentro da gente. Logo de cara, o autor já coloca na mesa os dois pilares que sustentam a vida cristã. E não é um ou outro, não. É a união dos dois, inseparável, verdade e amor. Vamos ver como ele constrói essa base tão fundamental. O autor trata esses dois conceitos como se fossem duas faces da mesma moeda. O amor, ele diz, é o mandamento antigo, algo que na verdade sempre esteve ali. Já a verdade é a doutrina que permanece, ou seja, a base sólida da fé. Para João, um simplesmente não existe de forma verdadeira sem o outro. Eles andam juntos. Tá, mas que tipo de amor é esse? Não é só um sentimento vago, não. O autor define o amor como uma prática, uma expressão de obediência. Andar nos mandamentos de Deus não é visto como uma obrigação fria, mas como a própria demonstração do amor de verdade. É a prova de que afeto e santidade podem e devem caminhar juntos. E aqui a carta nos dá aquela cutucada, sabe? Ela nos joga essa reflexão. Como é que essa união entre amor e obediência aparece na nossa vida prática? A gente está vivendo o amor que está alinhado com a verdade de Deus? Ou será que a gente acabou criando uma divisão entre o que a gente sente e o que a fé nos chama para ser? Mas a carta não fica só nos princípios, não. Ela vai direto para um perigo muito real, muito imediato que aquela comunidade estava enfrentando: o surgimento de falsos mestres. E aqui o tom da carta muda. Dá para sentir a urgência na escrita. O apóstolo avisa que muitos enganadores têm saído pelo mundo. Ele não está falando de um problema hipotético, de algo que talvez aconteça, não. É uma ameaça ativa, gente que estava ali tentando desviar os fiéis da verdade. E qual era o centro desse engano todo? A negação de que Cristo veio em carne e osso. Essa ideia tinha a ver com o gnosticismo, uma filosofia da época que separava o espírito, que seria bom, da matéria, que seria má. Para João, isso não era um detalhe teológico qualquer. Quem ensina isso, nas palavras bem fortes dele, é o enganador e o anticristo. A identidade de Cristo é inegociável. Ok, diante de uma ameaça dessas, o que a comunidade deveria fazer? O apóstolo não deixa eles no escuro. Ele dá instruções muito práticas, um verdadeiro plano de ação para proteger a fé. O caminho é dividido em 3 passos bem claros. Primeiro, vigiar. É um chamado para a gente ter atenção constante, para não jogar fora todo o progresso espiritual que já foi feito. Segundo, perseverar, ou seja, continuar firme na doutrina de Cristo sem pegar atalhos. E qual o objetivo disso tudo? Receber a plena recompensa que foi prometida. E para deixar bem claro o quanto o assunto é sério, o autor solta essa declaração aqui que é muito poderosa. A fidelidade à doutrina não é uma questão de gosto ou de preferência intelectual. Ela está ligada diretamente à nossa comunhão com Deus. Segundo o autor, qualquer espiritualidade que se desconecta do ensino dos apóstolos é uma espiritualidade vazia. E aí vem uma das ordens mais surpreendentes da carta: não receber em casa e nem mesmo saudar quem chega com o falso ensino. É muito importante a gente entender essa distinção que está no slide. Isso não é ser contra a hospitalidade no geral, é um alerta para não confundir amor com conivência. Ou seja, não dar apoio nem legitimidade para quem está ativamente distorcendo a verdade do Evangelho. Depois de tanta ênfase na defesa da doutrina, a gente podia até pensar que o objetivo era o isolamento, né? Criar uma bolha. Mas o autor mostra que o propósito de toda essa vigilância é exatamente o contrário. É preservar a base para uma comunhão verdadeira e profunda. Olha só que coisa, pessoal, que bonita, o desejo do apóstolo. Ele não queria ficar só na comunicação por escrito. Ele sentia falta do encontro presencial, da conversa de boca a boca. E por quê? Porque é nesse encontro que a alegria se torna completa. Isso mostra o valor imenso que a comunhão pessoal tem na vida cristã. Isso tudo nos mostra que a doutrina correta não é um fim em si mesma. Ela é o fundamento, a raiz, onde a gente constrói relacionamentos saudáveis, genuínos, cheios de verdade e de afeto.
A vida cristã se realiza de verdade é na comunidade, no cuidado uns com os outros, na alegria que a gente compartilha. E assim, essa carta tão pequena nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. No mundo com tantas vozes, com tantas verdades diferentes, a questão continua valendo. A gente está firme, unindo o amor e verdade? Ou será que a gente tem cedido à pressão para diluir a mensagem, para deixá-la mais palatável? Uma reflexão nossa essencial para os nossos dias.